Correção dos exercícios sobre núcleo atômico. Primeira pergunta: qual o nome das três partículas fundamentais do átomo e diferencia elas? Bom, quase todos responderam certo. Acredito que todos, na verdade, próton, elétron e nêutron. Porém, a diferença é mais sucinta, né? Apenas prótons e elétrons têm carga elétrica, porém essas massas são diferentes entre si. E prótons e nêutrons são muito mais massivos que elétrons e localizam-se em regiões diferentes também dentro do átomo. Prótons e nêutrons no núcleo e os elétrons no entorno do núcleo. Quais são as evidências que apontam para a existência de prótons e a de nêutrons? Bom, a letra A é um pouco comprida, como vocês podem ter visto na história da apostila. Primeiro, Rutherford, como na última aula a gente viu, ele propõe a existência de partículas positivas no núcleo, pelo fato de que no experimento da folha de ouro dele, que a gente viu em aula, partículas alfas terem repelido. Porém, ele não podia provar que essas partículas existiam, tá? Essas partículas deveriam existir em igual número do número de elétrons, já que a natureza normalmente é neutra. Negativo com positivo iria se cancelar e ia ficar neutro. No segundo momento, Barkala faz experimentos e prova que o número de elétrons nos átomos é igual a metade da massa atômica aproximadamente. Isso já vai dar pistas para nós sobre se os prótons então existiriam ou não. O Moseley consegue indícios de que o número atômico não é um número qualquer. Antes esse número atômico foi só números tipo crachá para os átomos, para os elementos da tabela periódica. E ele faz experimentos com raio-x e átomos e chega, depois de certos cálculos, com resultados que dão aproximadamente o número atômico. Então, para ele, isso sugeria que o número atômico não é um número qualquer, ele teria um significado físico. Além disso, o número atômico é aproximadamente igual à massa atômica. Aliás, igual a metade da massa atômica. Se a gente junta isso com Barkala, a gente pode se questionar se essas partículas positivas não estariam sendo aí detectadas, se essas partículas positivas não é justamente o que o número atômico nos diz. Depois, Blackett e Rutherford vão transmutar artificialmente o nitrogênio em oxigênio, observando que depois da reação nuclear sobra um átomo de hidrogênio, que possui uma carga positiva e a menor massa dentre os átomos. E de Rutherford se questionou se o hidrogênio teria, então, algo fundamental, já que ele foi uma sobra, um lixo, digamos assim, da transmutação deles. E ele, juntando todas essas informações, chega à conclusão que o núcleo do hidrogênio nada mais é do que uma partícula positiva que é, assim, fundamental a todos os átomos, que é justamente aquela partícula positiva que ele estava suspeitando que existia no núcleo de cada átomo. Tá? Agora, as evidências para o nêutron é mais com relação ao Chadwick. Ele estuda substâncias radioativas de forma inédita e ele detecta radiações massivas com massa próxima do próton, só que não tinha carga nenhuma, então não podia ser próton. Ele conclui, então, que isso só podia ser uma nova partícula atômica, só que neutra. Como os prótons sozinhos respondiam por cerca da metade da massa dos átomos, ele supôs que a outra metade, então, seriam nêutrons, já que eles têm massa parecida com a do próton. E ele conclui, portanto, também que os nêutrons estão dentro do núcleo. A número 3 pergunta que partículas são responsáveis pela massa dos átomos. Seriam prótons e nêutrons, especialmente. Não que elétrons não tenham massa, mas são ínfimas comparadas aos outros. E qual delas define de que elemento certo átomo é? O próton, que é a quantia indicada pelo número atômico. Número 4. Por que o átomo de hidrogênio foi durante muito tempo usado como unidade padrão de massa atômica? Porque ele era o átomo menos massivo conhecido. E ainda é. Número 5. Se prótons e nêutrons têm praticamente a mesma massa, porque a massa atômica na tabela periódica não é um número inteiro.
porque nem todo átomo de certo elemento possui igual número de nêutrons. A massa informada na tabela periódica é média, pois leva em conta diferentes isótopos de um mesmo elemento. Por exemplo, cobre. Tu vai ter cobre com 34 ou com 35 nêutrons, ou até com mais ou com menos. E daí os dados do laboratório revelam que, em média, a massa então do cobre vai dar 63,5. Então por isso que é médio, porque nem todos os átomos de um mesmo elemento têm o mesmo número de nêutrons. Por causa dessa variação, a massa dá quebrada. Número 6. Identifica o nome e símbolo dos elementos químicos abaixo pelo seu número atômico e calcula a quantidade média de nêutrons de seus átomos usando a massa atômica. Então, o número de nêutrons vai ser massa atômica menos o número atômico, né? Porque a massa atômica são prótons mais nêutrons, como o número atômico é só prótons, se subtrai os dois dá o número de nêutrons. A letra G só botei o elemento, um erro de digitação meu tinha que ter posto 29, tá? E daí então tá ali os nomes e símbolos dos elementos respectivos. Aqui também erro de digitação. Símbolos, nome dos elementos e o cálculo do número de nêutrons de cada um. Precisa usar a massa arredondada, tá? Para fazer o cálculo. Caso fique bem no meio do caminho, porque varia muito entre os limites, né? Se a massa, se o número de nêutrons é 34,5, então é porque varia entre 34 e 35 principalmente. Desculpa o número de erros da dicção, mas é que já vai 1h30 da manhã. Beleza? Esses são a correção dos exercícios, então, que não são desafio.